Fala família! Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, voltamos hoje com tudo em mais um episódio do DivPod. Como sempre eu digo, eu procuro trazer aqui sempre pessoas extremamente escolhidas, legítimos divinopolitanos como eu, como você que assiste e segue o canal. Inclusive, quero agradecer a cada um de vocês. A gente já está com mais de 160 inscritos. Estamos com mais de quase 40 mil visualizações gerais do canal. Para um canal que tem pouco mais de um ano, a gente está muito satisfeito. Estamos trazendo gente de expressão aqui de Divinópolis e de região. E o feedback está sendo o melhor possível. Hoje eu trago aqui alguém realmente que me honra muito de ter aqui na nossa presença hoje. Um legítimo divinopolitano, alguém que trabalha pela segurança pública há muito tempo, ele vai contar a história dele pra gente, delegado de polícia civil, faixa preta de jiu-jitsu, recentemente agraciado com a medalha Candidez, destinada às melhores e maiores personalidades que contribuem com Divinópolis. Quero te trazer para vocês aqui, Dr. Wesley, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você realmente abrilhanta, principalmente em um momento como esse, em que segurança pública é um assunto muito em voga, você abrilhanta aqui o DivPod. Afinal de contas, se eu posso, você pode. Se nós pode, Dr. Wesley? DivPod. DivPod. Isso aí, pessoal. Eu que agradeço o convite, doutor Daniel também. Agradeço a todo mundo que vai assistir e está assistindo. E prestem atenção aí que a gente pode trocar algumas ideias aí que aumente o seu arsenal, né, para que consiga raciocinar um pouquinho melhor, pensar um pouquinho fora da caixa e ter melhores insights aí do que a gente pode fazer para o nosso país melhorar um pouquinho. Isso aí, Dr. Wesley. Me conta pra gente um pouco da sua história. Você é divinopolitano, mas me conta um pouco de onde é que você veio, se é filho de quem, sabe essas coisas gostosas de a gente saber, de ouvir, Sim, e que nem sempre você tem oportunidade de falar. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Pô, vamos lá, cara. Daniel, minha mãe era servidora pública municipal, né? Na verdade, teve um problema sério de saúde. Se aposentou um pouco cedo em razão disso, né? Ela trabalhava em escolas, no antigo mimeógrafo, quem aí vai lembrar aí, que dava aquele cheirinho de álcool. Exatamente. Galera mais nova não vai nem lembrar. Não sabe nem que existe. E meu pai foi um dos primeiros mecânicos de máquina de costura da cidade, né? Faleceu recentemente aqui. Então, assim, trabalhou por mais de 60 anos nessa profissão aqui em Divinópolis. Então, vim de uma família, né, não paupérrima, mas de uma família pobre e tudo, que se esforçaram muito, né, para me dar uma boa educação, junto com meus irmãos, tudo. Então a gente correu atrás. Tenho 2 irmãos, né, um é militar, um é sargento da PM, o outro aí é autônomo. Então, a gente acabou que saiu nessa. E assim, o caminho da profissão foi meio estranho, né? Na época de ir pra faculdade, eu tava naquela, formei, fiz o concurso da PM, não queria fazer faculdade a princípio, passei no concurso da PM. Na época ainda não exigia nível superior, né, meio que declarando a idade já. Cara, fui lá, fiz o físico, passei, médico, passei, cheguei no psicológico, pau, né, doido, não é doido não, deu incompatibilidade de perfil, acho que essa parte muito hierarquizada não daria muito certo comigo. Fui reprovado, aí terminei aqui e falei, então vou fazer uma faculdade. O que é que eu vou fazer de faculdade? O que é que eu gosto? Eu gosto de português, gosto de história, geografia mais ou menos, matemática mais ou menos, física, química, odeio e tal. Você fala, então direito ou administração. Aí eu fui mais pro direito. No meio do curso aí, estagiei com um advogado e logo depois fui fazer estágio no Ministério Público. E aí, acendeu vara criminal, direito penal, gostava pra caramba, né? E apaixonei pelo direito penal. Mas não queria ser delegado de polícia, nunca cogitei ser delegado de polícia ou policial, né? Depois disso eu meio que desanimei de polícia. Durante o estágio, aí surgiu o concurso. Eu ainda estava no 6º período para delegado. Um promotor amigo na época falou, por que você não faz? Aí fui lá. Fiz, né? E aí passei na primeira etapa, que é a prova, né, de múltipla questão. Fiz a segunda etapa, que era a prova
de questões abertas, e aí cheguei a ser reprovado por meio ponto. Nossa. E lembro direitinho hoje, né, a colega assim, de trabalhar junto e amigo também, doutor Fábio Barbieri, promotor aqui. Eu cheguei lá na promotoria chorando e tal. Aí ele só olhou assim pra mim, esperou. Talvez ele lembre dessa situação. Aí na hora que eu parei de reclamar e de chorar, ele falou, pronto? Eu falei, pronto. Falou, olha os livros ali, vamos sentar aqui, vamos fazer o recurso junto. Cara, fiz o recurso e eu precisava de e-mail, ganhei 1,25 ou 1,75, algo assim. Né? Primeira etapa tinha ido muito bem, fui pra terceira etapa, que era a prova oral. Pô, e aí fui muito bem, quase fechei a prova oral. Né? Então, e aí num concurso na época, salvo engano, não sei se foram 15 mil ou 25 mil inscritos, porque acho que em 44º, Que algo assim, sensacional. eu fiquei bem colocado e fui chamado. Mas tinha um problema, que eu não tinha terminado a faculdade ainda, Uf. né, quando aconteceu. E aí começou a correria, eu ainda estava no 8º período. Aí eu tive que fazer o 9º e o 10º em 6 meses. Aí eu fazia o, o 9º período de manhã e o 10º período à noite para conseguir. Então eu acabei me formando em 4 anos e meio, né, para conseguir a tempo ir para cada Cadepol. Né? Depois fui para Belo Horizonte, fiz academia de polícia, fiquei lá o tempo da academia de polícia, estagiei lá na delegacia de homicídios na Pedreira Prado Lopes e retornei aqui para a região, né? Já retornei já para Itaúna, para trabalhar em Itaúna. Lá trabalhei com tudo, desde homicídio, a delegacia de mulheres, tudo, né? Até então, estrutura mais precária ainda do que é hoje. E então éramos na época 3 delegados, algumas vezes 4 delegados. E na época não tinha essa coisa de plantão digital, igual hoje tem, Uhum. plantão regionalizado em Divinópolis, não. Lá a gente era 4 para segurar o expediente de Itaúna e Itatiaia-Sul e ainda o plantão noturno 7 dias por semana. Então a gente trabalhava, 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 trabalhava. Não dava para tirar a folga direito. Então era uma situação bem complicada. E, pô, chegou uma época que. Eu não vou citar muita coisa aqui, não, senão até pega mal pra mim. Questões políticas, pra mim, Itaúna já não dava mais, né? A gente sabe que tem algumas intervenções, algumas ingerências políticas. Na época, prisão de pessoas ligadas a políticos, tudo. E aí começou algumas intervenções que eu falei, cara, isso aqui não tá legal pra mim. Então é o seguinte, eu prefiro pedir pra sair e ir embora. E na época tava até meio que já arquitetado sair pra voltar pra Belo Horizonte. Apesar de gostar muito da região. Doutor Calixto, que estava já em Cajuru há quase 30 anos, ou mais de 30 anos, salvo engano, iria se aposentar. Aí ele me liga, né? Pelo vozeirão dele. Meu nobre, soube que você quer aposentar, que você quer sair de Itaúna. Vou me aposentar, seria um prazer você vir pro meu lugar. Aquele jeitão dele, né? Falei, porra, tô indo então, né? Melhor ainda do que É, BH, tô perto, mais perto da um cidade. local mais tranquilo. E aí vim para Carmo do Cajuru, né, em 2017 e estou lá até hoje, né, mas hoje também trabalho aqui em Divinópolis, né. Estou como titular do Laboratório de Lavagem de Capitais, de Dinheiro e Outras Tecnologias, né, e também como da Agência de Inteligência, ambos no departamento, fica lá no shopping, para quem não conhece, são setores mais restritos, né, não é um setor que a população vai, porque são setores mais restritos de fato, mas eles englobam essas áreas, né, inteligência e lavagem de dinheiro nas 50 cidades do Centro-Oeste, né? Vai pegar desde lá de cima de Morada Nova de Minas, né, até lá embaixo em Pimenta. Então é uma área bem extensa, né? E a gente tá aí para ajudar, né? E aqui em Divinópolis também atualmente estou ajudando com alguns casos aqui de furtos e roubos também. Muito interessante. E diz uma coisa, e o jiu-jitsu? Conta um pouco pra gente a sua história no jiu-jitsu, como é que começou e como que isso aí te ajuda pessoalmente e profissionalmente. Cara, ó, jiu-jitsu é um amor antigo, né? Primeira vez que treinei, era muito jovem ainda. Meus dois irmãos mais velhos já treinavam, né? E gostavam bastante. Foram alunos do mestre Irã e do Godô. Hum. Famigerado Godô, que é um grande amigo, manda um abraço pra ele. Isso, eu com uns 10 anos, eu fiz a primeira vez, mas poucas aulas e parei. E depois retornei mais velho, já adolescente já, né? E parei algumas vezes, né? Voltei antes de, né, enquanto estava no curso de Direito,
Tive que parar quando fui para Belo Horizonte, depois que voltei para Itaúna, eu continuei. Então, assim, se for colocar na ponta do lápis aí com as paradas e retornos, são facilmente uns 20 anos de treinos. E, pô, pra mim é um amor, cara. Eu me divirto bastante, sair na mão é muito gostoso, é uma terapia pra quem não conhece. Não só terapia, o jiu-jitsu é quase que uma filosofia. Porque me remete muito à polícia, me remete muito à vida. Porque o jiu-jitsu, ele te... Estratégia muito forte, Exatamente. Né? Além de ser uma estratégia, o tempo inteiro um jogo de estratégia, ele te ensina que passar apertos, né, passar sufocos é uma coisa normal. Você controlar a sua ansiedade, né, e mesmo sem ar, conseguir raciocinar e procurar a melhor resolução para determinado momento. Então, assim... realmente tem um match violento com a polícia, então. Com certeza, né? Com certeza. Com a polícia, com a própria vida de com qualquer pessoa, verdade. Né? Tem uma entrevista recente daquele Thales, do G4. Sei, né? Thales Gomes, TG. Thales Gomes, TG. Ele é praticante mais novo de jiu-jitsu, mas ele fala que todo empresário, né, deveria treinar jiu-jitsu para... Isso ajudaria bastante o empreendedor a aprender algumas coisas e tenho certeza de que ele está correto aí, ele está correto. Nunca desistir, né? Perseverança, resiliência. Resiliência. Alguns estudos demonstram que, salvo engano, não sei se é 1% ou 3% só dos praticantes chegam à faixa preta. Então, ou seja, faixa preta nada mais é do que um cara que apanhou muito e não desistiu. É verdade. E isso é a mesma coisa, o cara para se tornar policial, para se tornar um bom policial, o cara para se tornar um bom pai, aquele cara que nunca desiste, um bom empreendedor, aquele que nunca desiste e tá sempre ali atento, aprendendo, olhando, querendo inovar, a mesma coisa, cara. Eu acho que a arte marcial, ela sempre forja a pessoa para melhor. Com certeza, com certeza. Eu tô firme lá no meu kickboxer. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar o jiu-jitsu, mas por falta de opção mesmo, porque a agenda da gente é tão corrida sim. que aí a gente tem que optar. Aí eu fico no kickboxer, dando meus treinos de musculação, tô meio velho já também, cara, mas eu gosto, viu? Eu acho bem interessante. Também. Treinei com o Anderson da academia, nosso vereador, muitos anos. Eu tô treinando com o irmão, na verdade com a cunhada dele, sim. com o irmão do Douglas. Sim. Na verdade com a Bruna, com a esposa do Douglas. Sim, exatamente. O Douglas mora na frente da minha casa, vizinho de apartamento, um abração pro Douglas. Treinei com o Douglas, inclusive. Eu já dei uns treinos com o Douglas, meu treino mais é com a Bruna, com a esposa Canela dele. seca do caramba, bicho, era canelada que vai doer lá onde. Ele e o Anderson, porra, é igual aquele lutador antigo de boxe, todo duro, só tem canto aquilo, bicho. Puta merda, cara. É igual aquelas armas em Bel que a gente usava, todo lado tinha canto. Tem nada arredondado ali não, bicho, é difícil. Mas é muito gostoso kickboxing também. É bem bacana. E bem assim, sem falar do uso, né, Sim. No uso policial, cara. Jiu-jitsu literalmente salva vidas, né? Inclusive... aconselho a todas as mães aí a colocarem suas filhas aí. É verdade. Porque você vai empoderar a sua filha de verdade. Ela vai aprender a ter autocontrole, vai aprender a não abaixar a cabeça pra ninguém, cara. Se defender de situações difíceis, exatamente. Né? O mestre Hélio Grace falava, cara, que o jiu-jitsu é uma das principais funções dele, que ele faz na vida da pessoa, é que a pessoa não abaixa a cabeça mais. A pessoa tem a autoconfiança. Né? Pô, eu tô aqui porque eu sei, eu tenho a capacidade, eu não vou te agredir, mas se você me agredir, você vai ter de volta, cara. E isso, né, cara, já salvou minha vida já, em situações já de trabalho, situações até de vida normal já, de eu ter que usar e me defender. Então você já usou realmente na vida? Cara, já na vida, na polícia, então... Toda hora, né, se bobear. Não é toda hora, cara, porque o nosso trabalho não é igual ao da PM toda hora, de estar toda hora na rua, né? Mas assim, volta e meia acontece, né? Seja do resistente passivo, que ele, não vai entrar na viatura, não vai me levar. Aquele cara que cai pro soco mesmo, que acontece, cara. Não é igual alguns ministros do STF, alguns políticos falam, não, que se você chega, esteja preso, né, pessoa? Me prenda. Isso aí é bom. Irmão, mentira nada. Seria tão bom se fosse assim, cara, né? Dá vontade de levar em operação, sabe? Pra poder ver, né? Vai lá,
cara, aprende lá, né? Aprende lá. Como é igual ensinam na faculdade, né, pra nós. Joga pedra, não é isso? Pô, tem essa grande especialista em segurança pública. Especialista, acho que ela é pós-doutora, né? PhD, catedrática, deve ser. Não, pois é, cara. Não, e o pior que de fato é, né, cara? Acho que é na Universidade Federal Fluminense e coordenadora de curso de pós-graduação ainda. Gente, o absurdo é tão grande, né? Vocês já devem ter visto o vídeo aí que ela fala num vídeo que o traficante não vai fazer nada com a polícia, não. Se a polícia chegar ali pra prender ali, ele não vai usar o fuzil. Não. Se a polícia pegar uma pedra e tacar nele, é mais fácil do que o bandido atirar na polícia. Cara, a gente vê o nível da nossa formação acadêmica, cara. Como que uma pessoa com um discurso desse... Foi só uma das falas delas. Se você pegar, né, o histórico de fala delas é coisa absurda. Inclusive, essa mulher foi um amicus curiae, né? Como é que eu vou falar pra vocês mais fácil pra quem não é da área do direito? Foi um conselheiro do STF na DPF das favelas. Cara, como que alguém desse nível tão fraco é chamado ao STF pra falar de um tema tão importante, denso. Cara, essa questão da pedra assim, é absurda, cara. É absurda até do ponto de vista da balística terminal. Cara, um tiro de fuzil, né? Um tiro de fuzil corta um carro como se fosse um papel. Você pode estar num veículo blindado. A maioria das blindagens vai cortar aí num fuzil 762, que é a maioria que são utilizados pelos bandidos no Rio de Janeiro. Quase todas as blindagens no Brasil ultrapassam e os caras ainda usam até munição para derrubar, né? Aeronaves, como uma ponte 50, que é utilizar para derrubar aeronaves, e em alguns casos de tiro de comprometimento, como gerar de sniper. Então, o nível da fala dela, cara, chega a ser grotesco. Vamos aproveitar, então, já vamos pular direto para esse assunto. Essa mega operação do Rio de Janeiro. Sim. Né? O que você tem, qual que é a sua visão, primeiro como cidadão e segundo como policial e como delegado de polícia, de tudo que está acontecendo? Dá um panorama pra gente aí. Cara, vamos lá. Primeiro, deixar claro aqui, né, fazer um disclaimer. Um disclaimer aqui, né, senão depois eu tomo aquela chamadinha, né? Todas as opiniões aqui emitidas pela pessoa Wesley Amaral de Castro, que é delegado de polícia, não representam as opiniões da instituição Polícia Civil de Minas Gerais. Boa, obrigado, Corregedoria. Não lembrem de mim. Esqueçam de mim. Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, a gente tem que pensar. Tenho ouvido alguns discursos que essa não é a maneira de combater o crime. Combate o crime como o governo federal fez, que foi lá e prendeu gente na Faria Lima, com lavagem de dinheiro, não sei o quê. Pô, que discurso burro do caramba, bicho. Sabe por quê? Primeiro, vamos lá. Organizações criminosas. A organização criminosa, primeiro comando da capital, ao qual foi combatida nessa operação da Polícia Federal, muito bem feita. Ela age de uma maneira. O Comando Vermelho, que é outra organização criminosa, age de uma maneira totalmente diferente. O Comando Vermelho, né, vamos voltar ao PCC, ele age de uma maneira mais escusa, mais escondida. A maioria dos membros do PCC, você sequer sabe o nome. Tanto é que os membros do PCC, eles têm codinomes. E quem já trabalhou com investigação em detrimento do PCC, sabe que, inclusive, eles mudam os codinomes. Ou seja, ela trabalha de uma maneira como se fosse uma máfia, como a 'Ndrangheta e outras máfias italianas, como a Yakuza. Então ela não é uma coisa que aparece a todo momento. Já o Comando Vermelho não. O Comando Vermelho é uma organização criminosa, diferentemente do PCC, ela atua de maneira territorialista. O que ela objetiva? Tomar territórios, explorar, a princípio, no início dessa organização criminosa, eles exploravam o tráfico de drogas nessa região, começaram a adquirir armas e o tráfico de armas, ok. Foram e aprenderam com as milícias na década de 90 e depois, agora mais recente, a explorar também serviços públicos e pessoas, né? E agora, mais recente ainda, começaram a colocar barreiras
nessas regiões, que são as barricadas, literalmente travando o território e demonstrando, esse território é meu, né? E aí eu acho engraçado que vem alguns esquerdistas, né, não sendo pejorativo com o termo, mas assim, algumas pessoas que são mais voltadas à esquerda, que na época do Trump, né, quando aí da aplicação da lei Magnitsky, né, Falava em violação à soberania. Violação à soberania. Aí eu vi diversas vezes nosso ministro da Justiça, que foi um ministro da STF, ou seja, o cara é papo em direito constitucional, pelo menos deveria ser, né? Falar, nossa, isso é uma violação à soberania, não sei o que, mas vamos voltar lá às aulas de direito constitucional. Já fui professor de direito constitucional de cursinho já. Soberania, ela tem dois aspectos que devem ser analisados, o aspecto interno e o aspecto externo. Esse externo, ok, né? É a autodeterminação daquele país ali em não sofrer ingerências externas, né, de outras nações no que tange a economia, justiça, leis, dentre outros. Ele não tá errado de falar isso, pô. De fato, quando o Donald Trump vem questionar algumas decisões, cara, não é função dele questionar que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido. Isso aí quem é o próprio povo brasileiro que deve, né, ver pelos seus próprios meios e lutar contra isso pelos seus próprios meios. Ponto. Claro que outras coisas que ele questionou, de fato, ok, né? Que aí já tá afetando algumas empresas americanas. Pô, obrigou a Meta a fazer isso, obrigou o X, né, que é o antigo Twitter, a fazer isso. Beleza, aí tem completo direito de fazer. Mas, saindo disso, foi lá questionar. Cara, essa semana, né, nós estamos gravando aqui hoje no dia 12 de novembro, hoje foi o primeiro dia que eu vi ele falar em soberania interna. Mas aqui, ô ministro, tem quantos anos que o Comando Vermelho coloca barricada nas favelas? Ali não tá o Comando Vermelho tirando a parte do Estado ali, não. O que o Comando Vermelho tá fazendo é literalmente aqui quem não manda é o Estado, somos nós. Esse território é nosso. Exato. E a soberania interna aí? Vamos lá. Aspectos econômicos, como eu disse. Cara, procurem saber. Um motoboy, que é um cara, né, normalmente mais pobre, não consegue trabalhar se ele não pagar o pau, né, se não pagar a mensalidade todos os meses pro Comando Vermelho. Há algumas estimativas de que eles arrecadam por semana só de motoboys R$370 mil. Prenderam direitinho com a milícia, né? Vamos lá. Motorista de van, a mesma coisa. Internet, água, gás, combustível em alguns locais dentro de favela. Vamos lá, água também é, gelo também é, carvão também é. Sim. Né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas tem redes de supermercados conhecidas que para operarem... Precisa pagar o pedágio. Não é o pedágio, eles têm que comprar só água, carvão, gelo da facção. Então, é uma forma de pagar o pedágio. Eles comprar água, engar, porque senão eles não funcionam. Entendi. Porque senão vai morrer gente da empresa lá. E a empresa vai ser furtada, vai ser saqueada, tudo. Pera aí, gente. Intervenção, vamos voltar de novo, soberania interna. Já falei da questão territorial. Tô falando agora da questão econômica. Da questão jurídica. Vamos lá. Agora da questão jurídica também. Leis próprias. Cara, tenta entrar com um carro, por exemplo, o carro que eu ando, ele é todo adesivado. Na frente, isso filme na frente, de lado, tudo. Beleza. Tenta entrar com um carro desse jeito na favela. Cara, no mínimo que eles vão fazer, abaixa o vidro aí, tira o seu filme da frente. Lei própria, não pode andar com um carro assim. Lei própria, tenta subir alguma comunidade no Rio de Janeiro de capacete. Lei própria, determinam execuções de quem é considerado X9. Lei própria, determinam execuções de pessoas até que são de outra matriz religiosa. Não é o caso do Comando Vermelho, mas, por exemplo, o Terceiro Comando Puro, hoje ele se mescla com a visão evangélica.
Olha pra você ver, totalmente contrário, né? Aos amigos evangélicos aí. Uhum. Os caras literalmente matam pessoas que são da Umbanda e do Candomblé, porque eles são evangélicos na ideia deles e na fala deles fervorosos, vão lá e matam pessoas de outras religiões. O Comando Vermelho tem se espalhado agora pro nordeste do país. Né? Salvo engano, no Ceará, vocês vão ver notícias aqui de um integrante do Comando Vermelho expulsando 2.000 famílias de suas casas. Sabe pra quê? Ir lá alugar as casas das pessoas, que são as donas mesmo, e ali obter lucro também. Uhum. Ou seja, esse aspecto também jurídico, tá? E eu não vejo ele falar de soberania. Sabe que dia que o ministro Lewandowski foi falar de soberania? Hoje. Repito, dia 12 de novembro, depois de estudo. Sabe o que ele foi falar? Olha, o projeto do deputado Derrite de equiparar essas organizações criminosas a terroristas coloca em xeque a nossa soberania, porque outros países poderão invadir o país para combatê-las. Peraí! Então vamos lá, você que é o pobre coitado que tá morando na comunidade ali, você tem que viver com aquilo, né? Não tem problema, o Estado não pode entrar ali, o Estado não pode fazer nada. Agora, se entrar alguém de fora para combater, quem tá fazendo isso tá errado? Cara, o próprio governador que tá tentando combater... Gente, vocês acham que é coincidência? Tem uma operação dessa, tem uma ação dele que tá parada no Tribunal Superior Eleitoral há mais de 3 anos. A ação acontece no dia X, no dia Y, no dia seguinte, pautam o julgamento da cassação do governador. No outro dia, o ministro Alexandre de Moraes, que todo mundo sabe da relação próxima com o governo, né? Vamos falar lá o que ele chegou e falou pro presidente Lula. Missão dada é missão cumprida. Irmão, que tipo de coisa é essa, velho? O cara chega pro presidente da República logo depois de fazer o que fez com o maior adversário dele, podemos dizer até inimigo, e falar: missão dada é missão cumprida. E o país tá rindo. Pois é. No outro dia, depois dessa designação do TSE da votação, o ministro Alexandre de Moraes vai lá e manda instaurar a investigação contra a operação. E quem entende um pouco, né, do regimento interno, né, do STF vai entender que isso está totalmente errado. Por quê? Ele disse que seria em razão, né, da DPF das comunidades, das favelas, né? Que é aquela que julga como que a polícia pode entrar e não pode entrar em comunidades no Rio de Janeiro. Bom, quem era o relator, né, o responsável por essa a DPF era o ministro Edson Fachin. O Edson Fachin, né, ele aposentou. O que deveria acontecer? Quem, né, depois viesse a ocupar o lugar dele, que deveria ser quem, né, quem seria o responsável por essa DPF. Ou então, que ocorresse algum sorteio interno para se determinar quem seria o responsável por ela. O que ele foi lá e fez? É urgente. Como eu sou o presidente do STF, assuma para mim. Uhum. Ou seja, numa manobra claramente política e tecnicamente errada, para não dizer ilegal, ele assume essa DPF e já vai lá cutucar. É de câmeras corporais de todos os policiais, tudo bem, sem problema. Gente, eu não tô aqui para passar a mão em policial, não. Né? Apesar de eu achar que não foi nenhum policial que cortou a cabeça, né, daquele bandido, cara, se algum policial fez isso, me desculpa o português, né? Mas ele tem que se fer. Vou parar, senão te atrapalha a monetizar. Tem que ser punido, cara. Não tô aqui pra passar a mão em quem tá errado. Mas é o seguinte, cara, tem algumas coisas que são, assim, absurdas. É que, ó, você tá falando de regimento do STF, a gente olhando de fora, mas com a bagagem da advocacia e como profissional do direito, o regimento do STF, ele tá sendo rasgado o tempo todo. Então, a gente precisa lembrar aqui que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele no mesmo processo, ele é vítima, acusador, juiz. Não, se for só o regimento interno, beleza. Né? Exatamente. Para um governo que fala tanto, né, para um STF que fala tanto em direitos individuais, né, direitos e garantias fundamentais,
Caramba, o devido processo legal não é um direito a uma garantia fundamental. Sim, tudo constitucional, claro. Né? Agora, aí eu vou puxar para ver se a gente tem uma luz no fim do túnel. Essa manobra não, essa migração do Fux para a segunda Câmara, você está acompanhando isso também? Sim, estou acompanhando. Você acha que isso pode realmente surtir um efeito interessante? Porque agora, pelo menos, cria-se aí uma possibilidade de você ter na segunda Câmara... Uma revisão criminal, no caso do Bolsonaro. Também, mas assim, não só no caso do Bolsonaro, mas praticamente assim, uma luz no fim do túnel de que o STF vai passar, pelo menos em uma Câmara, ser um tribunal de direito realmente, e não uma Câmara de gás política ideológica, como aconteceu na primeira Câmara aí sob a batuta do Alexandre de Moraes. Né? Como é que você vê essa manobra do Fux, até mesmo como professor de direito constitucional? Porque eu acho que realmente foi uma luz no fim do túnel, é bem possível que dê certo. Porque lá você tem o Fux, o André Mendonça, como é que chama o outro? Enfim, a gente tem lá em hipótese uma maioria, né, de juízes que não estão contaminados aí por esse viés ideológico da esquerda. Se não me engano, o único que está ali mais contaminado, mas não é alguém não contaminado, é o Toffoli, né? Toffoli, é verdade. Mas o problema maior que a gente tem ali é que o Toffoli ainda tende um pouco mais, né, a ir com essa ideologia. Então, quando a gente pega o pleno, que é que vai julgar ao final das contas em caso de divergência, né, em caso de recursos, vai voltar na mesma. Tá, mas a gente consegue um respiro. Você entende? O problema é que hoje, pela atual composição, sem nenhuma das duas câmaras isentas, que vão julgar as ações e não justificar uma pré-decisão política ideológica com argumentos idiotas, que não são jurídicos. Sim. Você pega esse julgamento do Bolsonaro, você lê o voto do Fux, cara, ele só aplica o direito ali, ele não faz nada além disso. A gente que é profissional do direito tem tranquilidade para poder entender isso. Os outros votos, como é que faz? Quer dizer, cria-se lá uma... Porque no direito é assim, gente. Se eu quiser defender que essa água aqui ela é verde, eu vou dar um jeito de defender usando palavras. Entendeu? Eu vou dizer que a luz, que o escuro, o claro pode trazer a conclusão de que isso aqui é uma água verde. O papel aceita tudo, né? Sim, assim, eu não vejo como uma solução, mas... Como você disse, é um paliativo, né? Já começa. Mas ao mesmo tempo também vejo agora com a aposentadoria, né, do ministro Barroso. Cara, vocês têm alguma dúvida de que o Lula vai colocar ali dentro alguém pessoal dele? Ué, ele tá tentando pôr o Gonê, né? Cara, ou ele vai colocar o Gonê ou ele vai colocar o Bessias, né? Lembrem da interceptação telefônica da Dilma. Olha, eu tô mandando o Bessias aí, se for preciso você assina. Cara, a primeira nomeação dele, ele colocou o advogado e amigo pessoal dele, Zanin. Né? Zanin, inclusive o Lula é padrinho de casamento dele. Cara, vamos lá, primeiro, né? Lembrem ainda que no debate da Globo que ele disse que não nomearia amigos. Segundo nomeado, ele foi o Flávio Dino, que é um dos maiores expoentes da esquerda. E ele foi juiz federal primeiro colocado. Caramba, parabéns! Há 30 anos atrás. E ele só que não era jurista, tinha mais de 20 anos. Né? Então, assim, a gente vê que as escolhas do Lula hoje são completamente de gente que vai blindá-lo e vai blindar o seu grupo. O Lula não erra de novo. O Lula não erra de novo. Não erra no sentido de que o Lula errou em nomeações ao STF. Quando esteve, né, da primeira vez. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Petrolão, Mensalão e tantos outros, né, esquemas aí. O que o Lula aprendeu com isso? Peraí, eu vou chegar no poder, eu só vou colocar quem eu tenho confiança. Essa foi a decisão dele, essa foi como ele se pautou pelas escolhas dele. Né? A gente tem visto algumas pessoas falar, não, o Rodrigo Pacheco vai ser levado, tudo. Cara, o Rodrigo Pacheco, né, deve conhecer um criminalista exímio, um cara que entende muito de direito constitucional também. Não sou alinhado com as escolhas políticas dele, né, com as decisões dele, mas é um cara que você não questiona a capacidade técnica dele.
Mas você acha que o Lula vai colocar ele lá mesmo? Não, Você acha que o difícil. Lula confia nele? Difícil. Ou o Lula, né, teve uma parceria política com ele ali, né? Daquela coisa, De você me repente ajuda, até eu te ajudo. prometeu, mas não vai honrar. Não vai colocá-lo, cara. Né? Ele vai colocar o Gonê, mas eu acredito talvez até mais do Messias. Messias, que na É. verdade, né, é o Messias, que é o nosso, salvo engano, hoje advogado-geral, né, da União. Uhum. Cara, Vamos ver se o Senado consegue barrar isso aí, né? cara, é outra falácia também, né? Quando o Lula foi eleito, né, você via principalmente o pessoal aí do mercado financeiro, né, o pessoal engajado politicamente. Gente, temos uma Câmara e um Senado de direita. Ele vai conseguir barrar o Lula nos intentos dele. Vamos lá, gente. Primeiro, quem é do PL é de direita. Sejamos sinceros. Você pega uma meia dúzia ali, uma parte do PL ali, o PL tem várias partes. A maioria é centrão, irmão. É pra onde o dinheiro correr, não no sentido de corrupção, mas no sentido de ganhar lá e toma cada lá. Emendas. A maioria da parte, cara. Então, assim, tanto é que boa parte das coisas que o Lula tentou aprovar, ele conseguiu. Então, não acredito que hoje a composição do Senado vá, de fato, travar uma indicação dessas. Tanto é que não travou do Flávio Dino. Verdade. Nem do Zanin. E nem do Zanin. O Flávio Dino, se você pensar, é uma coisa até mais... Sim, forte. absurda, né? Eu acho que até que o Zanin, porque O Zanin também, por ser amigo advogado, pessoal, cara, entendeu? O Zanin foi grotesco. Demais, grotesco. cara. E, de novo, não estou entrando aqui no mérito da capacidade técnica. Até mesmo, o Alexandre de Moraes, ele é um cara extremamente capaz, cara, tecnicamente. você deve ter estudado na faculdade com ela. Cara, entendeu? Então, pra quem que não é do direito, vamos falar assim de 3 papas do direito constitucional, né, brasileiro. Michel Temer, pra quem não sabe, das Sim. antigas, muito bom. Gilmar Mendes, Sim. talvez um dos melhores doutrinadores, né, de direito constitucional do Brasil. E o Alexandre de Moraes, que é outro cara excepcional. 3 dos principais pra falar assim, eles estão entre os top 6 constitucionalistas do país. Então, assim, capacidade técnica eles têm. Agora, o problema é eu posso ter a capacidade técnica, o que for. Se as minhas decisões, né, eu já tenho a decisão na minha cabeça e crio argumentos para justificar as minhas decisões, de nada adianta. Exato. De nada adianta. É o que você falou, eu já decidi que essa água é verde. Eu vou procurar argumentos técnicos para demonstrar que essa água é verde e que você está enganado em vê-la translúcida. E, cara, muitas das vezes as pessoas acreditam nisso. Por essas e por outras, deixa eu só fazer um comentário aqui. A mesma coisa, só pra te contar rapidinho, vamos lá. é o que fizeram em falar que foi tudo pela democracia. Lógico. Cara, discurso. que democracia é essa? Em prol da democracia, você não pode questionar nada que a gente faz. Exatamente. Que democracia é essa? Eu não posso falar, da minha opinião? Não, e vamos lá, cara, até dentro do Estado Democrático de Direito, né, vários aí youtubers, vários, né, autores de podcast, tudo é o seguinte, a nossa legislação, ela proíbe, né, na verdade, permite que magistrados determinem a retirada de conteúdo específico. Uhum. Não de conteúdo geral. Eu posso chegar e falar, ó, o episódio do Wesley andou falando os palavrão, xingando, cometeu, sei lá, injúria, calúnia, difamação em detrimento do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que eles têm que fazer é retirar o episódio do Wesley e processar o Wesley criminalmente. Não mandar derrubar o canal do Wesley. Completamente contra a legislação brasileira. Né? E sem falar das coisas que a gente já falou já. Cara, eu tô lembrando de um caso que até comentei em outro podcast, do amigo Kleber, mandou um abraço pra ele. O caso do deputado Daniel da Silveira. Uhum. Que foi feito um ofício pelo Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, determinando a prisão em flagrante delito dele, porque tinha postado uma coisa, sei lá, se é no Instagram, ou no TikTok, ou no Twitter. Cara, determinação de prisão em flagrante por juiz foi a primeira vez que eu vi. Pois é. Olha o nível disso, gente. Não, e você sabe, e não é que o cara não sabe que aquilo é errado, né? Como a gente falou, é uma das pessoas melhor preparadas do Brasil em direito. Só que, por isso é que eu digo, aí que vou puxar o que eu quero convidar e quero convidar você a fazer uma reflexão e me ajudar aqui. Tem um momento, a gente estava falando de soberania, certo? Sim. Existe um momento em que é preciso sopesar a necessidade
de uma soberania absoluta em compensação com violações a direitos humanos, certo? E isso, violação a direitos humanos, não é uma questão de soberania de país nenhum e, ao mesmo tempo, de todos. E aí eu sou obrigado a defender o Donald Trump e a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky ela foi criada para combater violações a direitos humanos. Ponto. Certo? Então, o presidente dos Estados Unidos, quando ele sanciona pessoas pela Lei Magnitsky, e ele o faz dentro da sua territorialidade. Agora, ele não tem culpa de que todos os bancos são, de certa forma, vinculados aos Estados Unidos. Ao sistema universal. Ao sistema universal de pagamentos. Sim, sim. Porque, veja, nenhuma lei Magnitsky entra num território brasileiro, por exemplo, e muda o modus operandi de nada aqui dentro. Agora, ela diz o seguinte, aqui nos Estados Unidos, com você, a gente não... Você é persona não grata aqui dentro. Você não pode ter imóvel aqui dentro, você não pode, nos Estados Unidos, você não pode ter conta bancária, você é violador de direitos humanos, terrorista. Aqui nos Estados Unidos, não. Só que o que acontece? Isso repercute, inclusive, na vida de quem não mora nos Estados Unidos, né? Esse é que eu acho que, por isso que eu defendo que a Lei Magnitsky, ela não atinge soberania de país nenhum. Ela é feita para valer dentro dos Estados Unidos. Ocorre que os bancos, né? Tanto que a gente vê aí os imóveis lá do Barroso bloqueados, ele tá chorando. Aliás, Barroso, perdeu, mané, não amola, perdeu. Agora é a nossa vez, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é que a gente talvez, e eu queria ouvir a sua opinião, como professor de Direito Constitucional, sobre essa soberania face a violações de direitos humanos, que aí os Estados Unidos, por ter maior poderio bélico, ter praticamente um monopólio financeiro mundial em função aí dessa aglutinação de bancos. Como que você vê isso? Quer dizer, do ponto de vista até mesmo acadêmico, como é que você explicaria para o seu aluno a violação ou não dos princípios de soberania por uma lei Magnitsky, levando em consideração os direitos e garantias fundamentais ou violações de direitos e garantias fundamentais? Vamos lá. Eu acho que o equívoco do Donald Trump foi um equívoco, digamos até que de comunicação. Porque ele, naquela carta que ele envia explicando o porquê, né? Ele direciona muito ao caso Bolsonaro. Uhum. E o Bolsonaro não é a única vítima desse caso. Lógico, né? que não. Ele é só uma das. Então, assim, eu acho que ele errou na comunicação. Agora, os Estados Unidos, né, dentro da sua soberania, ele pode perfeitamente entender que, por exemplo, né, decisões do STF estão ferindo empresas americanas, que decisões do STF, entender que o STF está cometendo também, né, crimes aí contra humanitários, e aí então determinar. Agora, como você disse, normalmente ele está, na verdade, ele está excluindo essas pessoas desse sistema de pagamento, ou seja, é uma coisa que é deles. Não tem como a gente questionar, né? Agora, se Bradesco, Itaú, né, Banco do Brasil, coisas, utiliza esse sistema, não cabe a eles falar, não, nós não vamos cumprir a sua decisão. E até porque chegou a se cogitar isso por alguns bancos. Se eles fizerem isso, amanhã os bancos saem do sistema. E isso vai gerar literalmente uma quebradeira no país. Porque aí se você tira, por exemplo, o Banco do Brasil do sistema, automaticamente, se o Banco Itaú, por exemplo, tem algum negócio com o Banco do Brasil, contamina. Se ele não para de fazer os negócios com o Banco do Brasil, o Banco Itaú também vai. Então é quase que um efeito dominó, então não tem como. Sim. Então assim, não vejo nessa questão aí da Magnitsky uma violação à soberania. Sinceramente, hoje eu não entendo que é uma violação à soberania. É uma decisão interna, o sistema é deles. Exato. Então o Brasil que cria seu próprio sistema de pagamentos.
Como a China fez. Como a China fez, É. para escapar, né? É. E hoje também a gente tem blockchain, tem Sim. outras maneiras também de ser feito, né? Uhum. Mas assim, não vejo não como respeitar deles. Porque quando a gente fala da nossa, tem soberania, mas quando a deles não. É engraçado que o Lula, né, falava antes mesmo desse fato, de que o Trump feria a soberania de outros países, quando o Trump né, criticava o Brasil, criticava a Venezuela, outros países. Mas quando o Lula vai lá na Argentina, pega no braço da Cristina Kirchner, recentemente condenada à prisão, e fala que ela é inocente, que ela está sendo perseguida, isso não é uma violação da soberania, não? Porra. Dos argentinos? Ele está questionando a justiça dos argentinos. Uhum. Isso não é uma violação, não? Pois é. Pô, o Lula fala tanto, mas fala tanto das violações de direitos humanos, né, praticadas por Israel em detrimento da Palestina, e acho que tem mesmo, cara. Sinceramente, acredito que ele tenha mesmo muita violação. Mas ele não abre a boca pra falar da Rússia em detrimento da Ucrânia. Uhum. Cara, tem várias pessoas, eu tenho vários amigos de esquerda, que eu vejo publicar coisa todos os dias, de olha as crianças palestinas mutiladas, não sei o quê, imagens fortes. Aí, de volta e meia, eu dou uma cutucadinha. Eu nunca vi você publicar nenhum menino, nenhum ucraniano morto lá, todo queimado, por causa de uma bomba da Rússia, e tá até hoje rolando. Vide que acabou já, né? Em tese, na Palestina, mas continua ainda na Ucrânia. Quando o peso da ideologia é maior do que o peso da razão, e é isso que acontece desde, às vezes, brigas entre familiares ou amigos por causa de política, cara, a gente realmente precisa parar, dar um passo atrás e pensar. Por exemplo, o que me causa assim, muita espécie? São amigos, advogados, ou seja, não tem nem o direito de se enganar, defender que esse julgamento do Bolsonaro foi correto, entende? Cara, e sabe o que eu acho mais legal, cara? Então, porque, tipo assim, quando não é um advogado, tá bom, não tem obrigação de saber. Agora, a pessoa concluiu o curso de Direito, mesmo que não tenha passado na OAB... Tem coisa que não tem defesa. Não tem defesa, você entendeu? Então, tipo assim, quando a ideologia, ela supera a razão, a gente precisa dar um passo atrás e falar, gente, calma. Porque vira um diálogo de surdos, entendeu? Você parece estar falando você tá num outro mundo, ou a pessoa parece que tá num outro mundo. Cara, eu vejo a OAB nesse momento, um OAB, sinceramente, covarde. Muito. Um OAB covarde, um OAB nacional covarde. Cara, o que a gente via de nota da OAB, né? Inclusive o anterior presidente da OAB foi candidato, salvo engano, a deputado, algum cargo assim, né? Ele batia no governo da direita, do Bolsonaro a todo momento. As universidades, né? Teve aquele ato, salvo engano, na USP, né? Também, de repúdio, não sei o quê. Todo mundo calado agora com esse julgamento. Todo mundo calado agora desse julgamento. Ninguém fala nada. Pois é. Ninguém fala nada de um juiz que ao mesmo tempo é juiz, é vítima, é um juiz que determina medidas investigativas sem provocação, sem pedido, né? Então assim, cara, que situação é essa, né? Que situação é essa? Ai, mas gente, o Lula foi perseguido. O Sérgio Moro conversou com Deltan Dallagnol. Então foi armado. Meu Deus do céu. E agora? O que tá acontecendo? O próprio juiz é o cara que acusa, que é vítima e que julga. E outro, no caso do Lula, se percorreu todas as instâncias. Ele não foi condenado só pelo Sérgio Moro. Aliás, a condenação do Sérgio Moro foi a que menos interessou, menos teve peso. Ele foi condenado nas outras todas as instâncias, entendeu? Não, e detalhe, vamos lá, né? Então é ridículo essa conta. Por que o Lula foi absolvido? Na verdade, ele não foi absolvido, né? Não. Foi anulado o processo e voltou o processo pra onde? Razão de uma incompetência. Voltou pro... nem lembro. Saiu de Curitiba, voltou pra São Paulo? Nem lembro. Nem lembro pra onde é que foi. Não, voltou de novo pra... Não, é porque foi julgado em Curitiba, aí foi dito como exatamente, voltou direto pro STF, não foi isso? Não lembro agora direito. Voltou, salvo engano... Chegou a passar em primeira instância ainda? Não, voltou pra primeira instância. De São Mas Paulo? Mas por quê? Lula já não era mais presidente, correto? Sim. O que o Bolsonaro é hoje? Pois é, exatamente. Por que tá no STF? Exatamente, por isso que eu falo, esse processo foi toda uma farsa. Por que está no STF? É um processo, gente, vamos desculpar, mas é um processo político. Ué. É um processo político. Isso. Eu já dei até opinião em outros podcasts
Cara, eu no meu íntimo acho que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, sim, né? Ele não tentou, é diferente de você falar que ele cometeu o crime de tentativa de abolição do Estado Pois Democrático é, de mas Direito. isso aí precisa tomar cuidado. Porque o que é. Cara. O crime necessita de ter armas, essas coisas que não tinham essa caracterização, né? Agora. Interessante. Por que você acha que ele tentou dar um golpe de Estado? Interessante, queria entender. Eu acredito que de fato ele tentou movimentar pessoas, ele tentou sentir ali. Tentou sentir. Cara, mas tentar sentir ali. Não, é diferente, é diferente. O que eu estou falando, não deve ter conversado com o alto comando do exército, exatamente. Ele deve ter conversado. Agora, inclusive há depoimentos nesse sentido. Tudo bem. Agora, não, cara, isso aí não pode configurar tentativa de golpe de Estado. Entende? Por isso que eu te falo. Eu acredito que ele tentou. Não, mas não é um tentar, crime. Não é o crime. Então ele sondou a possibilidade. Sim. Se você falar ele tentou... São atos preparatórios, na verdade. Para quem não é do direito, pessoal, para ter um crime. Ato preparatório, mas a gente não pode punir ato preparatório. Não pode punir ato preparatório. Inclusive, sinceramente, a nossa legislação é extremamente falha. Num caso desse, o ato preparatório deveria sim ser punido, como é em diversos países, na maioria dos países. Né? Deveria, mas no Brasil não. Não é. Então, tecnicamente, eu não vejo ele, mas ele vai ser condenado. Pode anotar aí, cara. Faltam um mês Aliás, veja, eu acho que é bem assim, tecnicamente, o que pode ter acontecido foram isso mesmo, atos preparatórios. Não duvido que tenham ocorrido. Não. Entende? Agora, isso não, na lei brasileira, não configura tentativa. Na verdade, eu acho que não chegou nem a um caso de ato preparatório, mas cogitação. Porque se você for pensar que ele foi lá sondar, conversar com o general para poder apareceu essa minuta acéfala lá do. Então, tipo assim, poderia até dizer que, olha, houve atos preparatórios. Agora, tem uma grande distância entre. E outra coisa, ele nem estava no Brasil, quer dizer, então, porra, golpe por WhatsApp, entendeu? Umas coisas assim muito absurdas, cara. É crime impossível. Entendeu? É um negócio assim, eu acho que ele, tipo, não lembro se o Fux chegou a abordar dessa forma, mas é um crime impossível. Como é que você pode ter uma tentativa de abolição violenta do Estado sem arma? Crime impossível. Com idoso e pedra. Pô, coitado do Militão daqui de Divinópolis, aqui, um abraço pro Militão. Pois é. Cara, o coitado do Militão tá dando conta nem de andar, tomou uma porretada de uma condenação, velho. Coitado do Militão, desculpa, meu amigo, tá custando andar. Outra coisa, como é que vai dar um golpe de Estado estando nos Estados Unidos? Crime impossível, velho. Então, tipo assim, eu não vou até reler o voto do Fux pra ver se ele usou o Instituto do Crime Impossível, mas pra mim foi muito claro, por N motivos. Sim. Entendeu? Cara, de fato é um processo político, tudo, a gente tem que fazer uma reflexão disso, e principalmente nós do direito, cara, temos nos acovardado muito. Muito. E o direito, cara, assim como a polícia, não foi feito pra covarde. Cara, se você não quer falar, se você não quer dar a cara, você é um covarde, né? Com todo respeito, vai ser bancário, vai ser administrador de empresa. Verdade. Cara, nós que somos do direito, a gente tem que dar a cara pra bater, dar a cara pra apanhar, velho. Infelizmente é essa. Mesmo que você for apanhar. Esses dias eu estive num podcast, né? Assim, critiquei Bolsonaro, mas tomei porrada pra caramba, bicho. Porque, na manha, cara, Bolsonaro pra mim é um anencéfalo. É o cara que fez reviver o Lula. Bolsonaro, do mesmo jeito que ganhou em 2018, ele conseguiu reviver o Lula por decisões erradas enquanto ele estava no poder, né? Por falas erradas enquanto ele estava no poder. Fez algumas coisas legais? Fez. Mas, cara, E ainda se eu falei, sabia que ia apanhar? Pô, não tô nem aí. Mas eu acho que a gente tem que é importante você dar a sua opinião. E hoje em dia, é normal as pessoas... Porque da mesma forma que eu particularmente, detesto o Lula, mas não vou deixar que essa minha aversão ao Lula vá nublar a minha forma de pensar. Sim. Né? É normal que tem pessoas que não simpatizem com o Bolsonaro. Isso aí é absolutamente normal. Isso é do ser humano. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sim. O que a gente precisa sempre é gostar de princípios de vida. Com certeza. A gente precisa aceitar que a gente vive sob a égide de uma Constituição e tem regras lá de convivência de todos nós.
Sim. E a gente não pode deixar a ideologia ou apreço ou desapreço por um ou outro político nublar o nosso entendimento em relação a isso. Inclusive, por exemplo, o pessoal, quando pergunta se se é de direita, se é de esquerda, cara, eu sou de centro. Digamos que eu sou anti-Lula, anti-PT. Pois é. Mas assim, cara, Agora, eu não uma deixo pergunta também que eu te de faço, observar uma pergunta que eu te faço. Hoje, tem como ser anti-PT e não ser de direita? Cara, Existe alguma outra forma da gente talvez tirar o PT que não seja pela direita? Entendeu o que eu quero dizer? sim, eu acho muito complicado hoje, porque você tem aí, vamos falar, uns 30% fácil de voto que vai pro movimento lulista, eu não falo nem de petista, Lulista. do lulismo, né? Uhum. E uns 25 a 30% também de votos que vai pro movimento bolsonarista. Uhum. Eu vejo aí isso muito complicado de você atrair votos, né, que não sejam, a gente vai sobrar aí, vamos falar, uns 40%. É difícil sem trazer os votos da direita pra ir. Difícil, né? É o que a gente tava até conversando antes aqui. Cara, eu vejo um cara muito promissor, que é um cara que eu gostei muito do trabalho dele, né? Estudando o trabalho dele, do Ratinho Júnior. Uhum. Né? Sim, É um excelente. cara, um ótimo gestor, mais alinhado à direita, mas digamos que é um político de centro. É. Mas, cara, se amanhã ele for ser mesmo, de fato, candidato à presidência do país, sem atrair os 30% do bolsonarismo, não vai ser eleito pra nada. Vai ficar ali como todo mundo que é de centro, que sempre tentou, com 5, 10, 12, 15% de Isso. votos. A tese que eu defendo é a seguinte: vai chegar a hora da terceira via, eu não tenho dúvida, mas não é para agora. Não dá tempo. Não é viável matematicamente, por isso aí que você acabou de dizer. Sim. Então hoje, Até quem não gosta do pensamento das PT, pessoas. sim, quem não gosta do PT, quem não quer que o PT continue por qualquer motivo, hoje não tem outra opção. Cara, mas você precisa votar no complicado. candidato à direita. E outra coisa, você precisa votar é a opinião minha, né? Sim. A gente não tem outra opção. Se a gente quer tirar o PT, a única chance, por mais que você não goste do Bolsonaro, a gente não sabe, dificilmente ele próprio vai conseguir manobrar e se eleger, mas a única chance da gente tirar o PT é, pelo menos no ano que vem, a gente fechar com o candidato apoiado pelo Bolsonaro, que vai ter voto de todos os bolsonaristas, inclusive meu, que sou bolsonarista. Eu não vejo outra forma de tirar o PT. Então, esquece, você não precisa gostar do Bolsonaro. Se você quiser tirar o PT pro ano que vem, você não tem outra opção que seja inteligente. É só a minha opinião. Pode discordar de mim, Wesley? Cara, até discordo nesse sentido, sabe por quê? Que eu acho que aí tem um equívoco do próprio Bolsonaro. Bolsonaro tá que enrola, agora preso, tudo, e não se decidiu. Irmão, pode anotar no papel. As pessoas podem até duvidar, tudo. É um movimento friamente calculado, cara. Bolsonaro estará preso em regime fechado até o final do ano. Pois é, também acho. Por que o Bolsonaro até agora não falou, pessoal, quem vai ser candidato no meu lugar é a pessoa X? Talvez porque ele ainda não saiba. Vai ser candidato. Talvez porque ele não tenha escolhido. Não depende só dele. Sim. Ele precisa conversar com o partido, Valdemar da Costa Neto. Sim. Por N motivos. Só repito. E aí fica à vontade para você discordar, para a gente trocar ideias. Existe alguma chance viável, nós já estamos em novembro de 25, para o ano que vem, que não seja se juntar, mesmo quem não é bolsonarista, mas que quer tirar o PT, de fazer um voto útil para ver se a gente consegue tirar agora do ano que vem? Eu não vejo. Você vê, pode me falar. Entende? Muito complicado. É só isso. Porque assim, tipo assim, é o que eu falo, a ideologia não pode cegar, gente. O apreço, um desses livros que eu te presenteei. Vou mostrar aqui, me presenteou, fique. Pegar a dica para todos. Esse aqui, ó. Político Empregado do Povo. Eu abordo. Esse aqui, Wesley, é o seguinte, ó. Esse livro, falando rapidamente, contando a história, começou com uma carta que eu estava escrevendo para o meu filho, de 18 anos, detesta política. E era uma carta em que eu falava sobre política sem mencionar o nome de um só político, de um partido, nenhuma ideologia. Aí mandei para minha editora, eles falaram, cara, você está brincando com coisa séria. É meio que isso que o Brasil precisa hoje. Sim. Entendeu? Então, ele é um livro que fala 100% sobre política, não fala o nome de nenhum político, nenhum partido e nenhuma ideologia. E a gente vai profundamente em algumas questões de política. A gente
tem que pensar em política, isso aí é a forma como eu vejo, né? Como se fosse realmente um processo seletivo. Política é um empregado do povo. Se você precisar contratar alguém para sua empresa, você não necessariamente vai contratar aquela pessoa que você acha mais gente boa. Aliás, geralmente você não contrata o gente boa. Você vai contratar alguém que, naquele momento, vai conseguir desempenhar um papel eficiente na sua empresa, né? Então, se a gente pensar dessa forma, aí voltando para o que eu defendo, se a gente pensar que a gente precisa fazer o Brasil voltar a funcionar, se a gente precisa tirar o PT para fazer esse país melhorar um pouco, que seja, né, ter um pouco de respiro dessa ingerência e eu não preciso aqui ficar chovendo molhado, falar de números, a gente está muito ruim, não controla dívida pública, na casa do trilhão aí o endividamento, entendeu? Máquina inchando, todo mundo descontente, o crime organizado fazendo o que está fazendo. Então, não tem dúvida que o Brasil está indo ruim. Só o idiotizado de esquerda que acha que não, que tem que manter como está. Né? Tá dando um tiro no próprio pé, mas enfim. Qual que é a única chance que a gente tem de tirar e colocar um melhor gestor? É tirar o Lula. Cara, é tirar ele de lá. Isso então, o brasileiro tem que repensar como ele toma decisões, né? Vamos lá. Falando aqui, supondo que a gente tá falando aqui que a pessoa desde mais humilde até a pessoa, né, mais esclarecida. Você mais humilde que tá aí. Você vai em algum hospital que você sabe que quem deveria ser o médico que tá lá é um semi-analfabeto? Acredito que você não vá, né, para ser atendido por um cara que deveria ser médico, é um semi-analfabeto. Mas tudo bem. Se esse semi-analfabeto, ele é, na verdade, um médico de verdade, vamos mudar agora. Mas só que o chefe dele, quem manda nele, quem determina as coisas que ele faz, né? Vamos falar, o diretor do hospital é um semi-analfabeto. Você iria nesse hospital ou você procuraria um hospital onde o médico, é de fato um médico, e quem está coordenando o hospital, esse diretor do hospital, é um médico e um gestor, um administrador. Você iria nesse hospital? Sim. Mas espera aí, você vai então e elege um semi-analfabeto para mandar em todos os gestores de hospital do Brasil? Pois é. Boa. Excelente. É o que a gente faz? É sobre isso. A gente tem uma pessoa extremamente mal preparada e um ótimo e exímio político. Não, cara, quando você vê o Lula falar, o cara tem uma retórica muito boa. Diversas vezes, se vocês procurarem vídeos aí, vocês vão ver ele falando que inventa número, que quer tocar o coração das pessoas. Tudo, e de fato inventa número, inventa as coisas. E as pessoas acabam caindo. A gente tem um aparelhamento do Estado, hoje, assim, enorme. E discursos, cara. Por exemplo, hoje o Brasil tem o menor nível histórico de desemprego. Uhum. As pessoas, veja a galera de esquerda postar direto. Mas peraí. Ao mesmo tempo que o Brasil hoje tem o menor nível de desemprego, hoje mais da metade da população do Brasil dependem do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Mas como isso assim, é uma gente? falácia. Isso é uma falácia, gente. Isso é bobagem. Sabe por quê, então, pessoal? O cara que depende do Bolsa Família não tá desempregado? Para, velho. Isso aí é insultar a inteligência. Por isso. Porque formataram, né, o Bolsa Família. E hoje também, os dados, né? Quem que hoje é desempregado no Brasil? É quem não procura emprego. Mas peraí, eu vou procurar emprego ou vou ficar na informalidade, onde eu vou ganhar o Bolsa Família e vou fazer um bico aqui, um bico ali? Cara, esse Bolsa Família é uma máquina de compra de votos institucionalizada. Claro. E além de ser uma máquina... cabresto institucionalizado. E além de ser uma máquina de voto institucionalizado, né? Falam em democracia, beleza? Que democracia é essa? O pior efeito, sabe qual que é? Isso diminui a produtividade do povo brasileiro. Muito. O cara deixa de procurar. Cara, várias empresas na nossa região que precisam de vagas e não conseguem vagas. Por quê? O empregador, ele não vai contratar o cara para trabalhar ali de bico, sem ser com carteira assinada, tudo, senão ele vai quebrar. Então ele não traz esse cara, fica faltando gente, abaixa o nível de produtividade e o nosso país cada dia mais para trás. Então a gente não vai resolver o problema dessa forma, né? O povo brasileiro está aceitando esmolas
Me perdoem o tom da palavra, mas o Bolsa Família é uma migalha, é uma esmola que muita gente aceita, quer viver dela ali e continua voltando para se propagar para ganhar aquele dinheirinho ali. É isso né? mesmo. Claro que é inconstitucional alguns projetos, mas eu vi um vídeo do Renato 38, é muito legal, cara. Completamente constitucional. Mas assim, é o seguinte, pô, vamos dar então para todo mundo brasileiro que quiser um salário mínimo. Beleza, então assina um contrato aqui, irmão. Você vai receber um salário mínimo, mas você abre mão do seu direito de votar e ser votado. Você acha que alguém dessas visões seria eleito assim? Nunca seria. Não, de jeito nenhum. Nunca seria eleito. Por quê? Primeiro, aquele cara sindicalista, ele, o sindicato isso, não sei o que faz bem pra mim, não sei o quê. Pô, você acha que ele ia pegar um salário mínimo ou ia preferir votar? Agora o cara que é esclarecido mesmo, que quer fazer um país melhor, fala que um salário mínimo, e se eu tiver um presidente bom que vai me dar condições de trabalho, Eu quero viver só disso. eu vou conseguir muito mais que um salário mínimo. Se eu tiver um país com ambiente de negócio bom, um presidente que faz isso, um governador que faz isso, um prefeito que faz isso, um ambiente de negócios bom, um país com estrutura boa, com logística legal, com tudo legal, eu vou conseguir muito mais do que um salário mínimo. Então, beleza, então, eu não quero isso não, eu quero votar, que vai me dar condições de crescer muito mais. Meu irmão, você tá certo. Infelizmente o nosso tempo aqui tá meio curto hoje. Sim. Mas nós passamos de 1 hora nessa prosa aqui. Sim, com certeza. Obrigado aí por você ter vindo. Vamos marcar outra, porque se deixasse aqui a gente dobra o tempo aqui e não ia faltar assunto. Não, vamos sim, vamos marcar assim para conversar até um pouco mais de segurança pública também. Isso. Que é uma coisa muito séria que a gente está vivendo no país. Agora que as pessoas estão tomando um pouco de proporção por causa dessa operação, do quanto o nosso país está tomado, né? Sim. Ai, nossa, isso no Rio de Janeiro. Pessoal, o Comando Vermelho está na região inteira. Verdade. Presídio Pará de Minas era o presídio mais próximo aqui, que era direcionado somente presos do Comando Vermelho, de alta periculosidade. Formiga presos do PCC de alta periculosidade. Divinópolis cheio de PCC. Divinópolis, alguns comandos vermelhos, cheio de terceiro comando puro. Não tá só lá não, pessoal. Tá alastrando por todo lugar. Belo Horizonte, cara, Comando Vermelho, PCC e TCP, né? Várias comunidades lá também, inclusive guerras. Vejam o tanto de fuzis apreendidos em Minas Gerais, né? Verdade. Inclusive o nosso governador, uma crítica aí ao meu chefe governador, perdeu a mão, cara. Nos últimos 8 anos, assim, a evolução das organizações criminosas em Minas Gerais foi muito grande. Difícil jogar só na conta dele. Teve erros do Bolsonaro, e tem muitos erros agora do governo Lula, né? Mas assim, o nosso governador perdeu a mão também, cara. Sim. E eu acho que ele deveria, às vezes também, até chegar pra mim e falar, cara, perdi a mão. Aí ele vai pra imprensa, nossa, a taxa de homicídio diminuiu. Claro, irmão, aonde tem alguém que manda, não tem homicídio, não. Exatamente. Se no meu morro aqui só vende droga, só coisas aqui do TCP, quem que vai competir? Eu não vou matar ninguém vai morrer aqui. É isso mesmo. Entenderam? Então, assim, a gente tem que repensar como se faz segurança pública. Meu querido, muito obrigado. E vamos marcar outra sim, tá bom? Vamos sim. Pessoal, muito obrigado também. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também pode criticar, cara. É isso que é democracia isso aí. De verdade. Democracia é falar o que a gente pensa. Pode me xingar à vontade, tudo, cara. Não passou por crime, pode falar, seu burro, tudo. Não tem problema não, cara. Isso aí. Isso aí. Tamo junto, meu irmão. Afinal de contas, se eu posso, você pode. Se nós pode, Wesley. Divi pode. Tamo Valeu, junto, pessoal. família. Falou. Obrigadão.